Olá, turma, boa tarde. Meu nome é Fernanda, sou professora de arte. Estou aqui para mediar a aula Intervenção em Arte, Projetos Poéticos na Escola. E quem vai ministrar essa aula é a professora Márcia. Boa tarde, professora Márcia. Boa aula a todos nós. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, alunos. Olha só, gente, né? Como a professora Fernanda acabou de citar, esta é uma aula, né, para a primeira série do ensino médio, tá? Então, o nosso tema de hoje é Intervenção em Arte, Projetos Poéticos na Escola. E qual é a habilidade que nós iremos estar trabalhando hoje, né? A habilidade, justamente, é tudo aquilo que a gente acredita, né, que a gente gostaria que vocês tivessem, assim, condição de estar realizando após assistir esta aula, tá? Então, a habilidade de hoje é articular imagens, ideias e sentimentos por meio das especificidades dos processos de criação nas linguagens das artes visuais, dança, música e teatro, gerando projetos de intervenção na escola. Então, gente, vamos lá, né? Vamos entender este conceito. O que significa articular imagens, ideias e sentimentos por meio das especificidades dos processos de criação nas linguagens artísticas, tá? Então, quando a gente articula todos esses elementos, a gente tem o quê? A gente tem justamente, né, como eu posso dizer? A gente tem justamente a questão do processo de criação. Para que o processo de criação ele consiga acontecer de maneira eficaz, a gente precisa, então, ter esse entrelace com todos os outros elementos, com as nossas ideias, com a materialidade, né, com os conceitos, enfim, com tudo aquilo que a gente elencou ali para estar realizando aquela obra. Tá? Tudo isso, então, o entrelace entre todas essas áreas aí faz parte do processo de criação. Certo? Olha só. Então, vamos lá. O que é processo de criação? O processo de criação é quando a gente utiliza a nossa criatividade, ou seja, a gente transforma o mundo em que a gente vive por meio da arte, que por sua vez dialoga com o fazer do artista. Portanto, o processo de criação é a forma de comunicação que o artista estabelece a partir do uso e da ordenação de determinados elementos, visando ao desenvolvimento e à difusão de uma ideia por meio da estética e visão artística, sensível e subjetiva. Então, vamos lá. O processo de criação, quando a gente fala que o processo de criação ele é subjetivo, muitas vezes, é quando justamente o autor, né, o artista, ele coloca ali aquilo que a gente costuma chamar também de licença poética. Tá? O que é isso? O que é a licença poética? Seria justamente essa questão do subjetivo, ou seja, quando ele coloca ali os seus anseios, as suas opiniões, a sua personalidade, né? Traços aí dos seus conhecimentos já arraigados, enfim. Ele coloca, então, ele imprime uma marca pessoal dele dentro daquele trabalho. Então, este é um ponto muito importante do processo de criação, tá? Que justamente nos coloca ali a identidade de cada artista. A gente percebe, então, que aquele trabalho foi feito por determinada pessoa e não por outra, até por algumas características pessoais e subjetivas que esse artista coloca ali na confecção daquela obra, daquele trabalho. Certo? Habilidade. Tá? Então, gente, que habilidade, né, o nosso artista ele precisa ter aí dentro do processo de criação? Como que a habilidade do artista vai ajudá-lo, tá? Quando ele articula as imagens, as ideias e os sentimentos por meio aí das especificidades, ou seja, né, de cada característica, de cada meandro aí dos processos de criação nas linguagens das artes visuais, da dança, da música, ele gera aí projetos de intervenção. No caso, vocês, alunos como artistas propositores, estariam aí utilizando essas habilidades de vocês para gerar projetos de intervenção dentro das escolas, certo? Vamos lá. Então, nessa aula de hoje, gente, o que a gente vai prestar mais atenção, até para que a gente possa conseguir aí com propriedade realizar essas intervenções dentro da nossa escola, realizar algum projeto artístico interessante. Olha só, nós temos aí como conteúdos, conceitos e processos de criação para esta aula de hoje, os modos de intervenção artística nas artes visuais, na música, na dança e no teatro, né? É um dos pontos que a gente vai elencar aqui. Ações de intervenção e mediação cultural por meio de projetos poéticos individuais ou colaborativos e
finalmente chegaremos aí na parte da intervenção em arte, que é o nosso foco principal da aula de hoje. Então vamos lá, gente. Vamos agora entender um pouquinho dos conceitos aí, tá? O que é a intervenção artística, tá? Você já lembra que nas aulas anteriores a gente já deu uma faladinha, né, sucinta, muito rápida, sobre o que é intervenção artística. Nesta aula, então, a gente vai ver com mais propriedade como funciona esse conceito na hora de praticar, né, de criar alguma obra dentro das artes, tá? Então, o que é intervenção artística? É uma modalidade que surge com a finalidade de trazer questionamentos e mudanças no cotidiano da sociedade, partindo do pressuposto da transformação de espaços públicos e da reflexão e discussão acerca de questões sociais, políticas, ideológicas e estéticas. Por meio da provocação ou do incentivo à reflexão, a participação por parte do público pode ser pequena, citando como meio a adoção dos stickers, ou por intermédio de obras de maior porte, como as instalações. Então, gente, vamos lá, né? A intervenção artística aí, ela acontece da seguinte forma. Sempre que nós temos, né? Por que a intervenção artística ela é muito utilizada nos dias de hoje? Né? E por que é uma proposta interessante para a gente colocar na escola? Vamos lá, vamos citar um exemplo para que vocês possam ter isso claro, essa ideia. Vamos supor que lá, aquele muro lá de trás da sua escola, o muro externo, está meio feinho, a pintura está descascada, está cheio de pichações, né? Não está legal. Então, já está um espaço degradado. O que você vai fazer? Você pode se reunir aí com seus colegas de turma, conversar com o professor de vocês, passar o caso à direção e, numa ação coletiva, conjunta, vocês, então, criarem aí um projetinho para repintar este muro, para revitalizar este muro. Quando você faz essa intervenção de revitalização de um local, você está justamente trazendo algo novo, recuperando uma coisa e devolvendo-a, né, para a comunidade do entorno. Tá certo? Então, além dos colegas de vocês da escola se beneficiarem com um ambiente mais agradável, né, você também vai ter aquela questão a comunidade também do entorno vai se beneficiar com isso, tá? Afinal de contas, né, gente, acredito que ninguém goste de estudar numa escola suja, pichada, né, com um muro caindo, feio, né? Então, sempre que a gente vê que tem alguma coisa que não está muito legal, mas que a gente pode melhorar aquilo, revitalizar e trazer aquilo, essa proposta para os nossos dias, auxiliando a resolver um problema ali, né, isso aí já é um motivo aí de intervenção artística, certo? Tá? Então, agora citando assim um nível maior, por exemplo, outro exemplo. Prédios, né? A gente sabe que aqui na cidade de São Paulo, principalmente na região central, existem muitos prédios degradados, prédios que estão ali abandonados há muitos e muitos anos, né? Que a gente já nem sabe mais quem é o dono. Então, o que o governo, às vezes, né, as prefeituras, os governos e algumas ONGs estão fazendo? O pessoal vai, consegue descobrir quem é o dono daquele prédio, compra aquele espaço, né? No caso, se for um espaço do governo, né, já consegue uma autorização ali. E o que é feito? Esses lugares, então, são revitalizados, ou seja, um antigo hospital desativado, por exemplo. As pessoas podem realizar uma intervenção nele de forma a reutilizá-lo. Ou seja, esse espaço que estava degradado, abandonado, esquecido, ele pode se tornar aí um polo de cultura, um centro cultural, uma ONG, que vai oferecer vários cursos para a população. Ou seja, ao mesmo tempo que você está recuperando um edifício degradado, você está devolvendo ele à sociedade com uma nova função. E essa função, né, ali vai ajudar, inclusive, a resolver alguns dos problemas sociais que porventura estejam acontecendo naquela comunidade. Vamos supor que seja um lugar onde as crianças, né, os jovens, não tenham o acesso, fora do período de aula, de um centro de lazer, de um local para aprendizagem, de novos cursos, novas ideias. Então, qual é a ideia, então, né? É justamente pegar um espaço degradado, que está lá abandonado, e devolvê-lo à população, oferecendo aí cursos, workshops, palestras, enfim, tudo de forma gratuita. Ou seja, você vai estar resolvendo dois problemas. Vai estar resolvendo o problema do prédio que está lá abandonado e vai estar ajudando a sua comunidade de uma maneira bem positiva aí, né, trazendo alguma coisa muito legal para todo mundo. Certo? Então, esse é o principal motivo aí das intervenções artísticas que a gente, né, tem citado. Tá? Agora, gente, vamos fazer uma pequena interaçãozinha pelo chat, tá?
vamos pensar aí nesses 3 questionamentos. Por que vocês acham que é importante, tá, preservar, restaurar e intervir quando a gente vê algum espaço degradado? Qual é o papel, a função da intervenção artística? Lembra, ó, já dei uma dica, né, lá atrás, quando a gente estava começando a falar sobre isso, tá bom? Olha só. Segunda questão para a gente pensar juntos. Vocês já ouviram falar de arte urbana? Conhecem na cidade de vocês, ou na região aí, artistas que produzem esse tipo de arte? Perguntinha 3. Quais dessas manifestações artísticas você conhece? Grafite, stencil grafite, reverse grafite, cow parade, land art, lambi-lambi, assemblages, arte conceitual, site specific e performance. Tá? Escreve aqui para a gente no chat 2 minutinhos para vocês pensarem aí nas perguntinhas e colocando aqui para a gente o que vocês pensaram sobre. Tá? E o que vocês conhecem já sobre a arte urbana. Certo? 2 minutinhos. Até já. Professora Márcia, bastante interação no chat. Vamos lá, o Jordânio falou que conhece o Lambi Lambi. A Ingrid Stencil. O Gunther falou que conhece tudo que a senhora falou, porque a professora dele já tinha trabalhado isso em sala de aula. Muito legal. A Maria Vitória conhece o grafite. O Danilo, ele respondeu aqui as perguntas. Para a pergunta 1, ele disse que é para devolver a vida a uma obra perdida. Para a questão 2, ele disse que não conhece, não ouviu falar em arte urbana. E para a questão 3, ele disse que conhece bem o grafite. A Vitória respondeu também a questão 1, para que nossa luta não seja esquecida, nem a cultura. A questão 2, ela não conhece, ela não sabe o que é arte urbana. E a questão 3, ela disse que não conhece nenhuma dessas manifestações artísticas. Olha só, bem interessante, né? Parabéns a todos, né, pelas participações. Olha só, gente, tá? Voltando aí na questão, né, que 2 alunos, né, especialmente, né, a Maria Vitória e o Danilo, falaram, né, citaram que nunca ouviram falar de arte urbana. Olha só, gente, tanto vocês já ouviram falar, como vocês citaram exemplos de arte urbana aqui, tá? O grafite é um exemplo de arte urbana, afinal de contas, o grafite ele surge, né? Ele nasce nas manifestações
de rua, tá? Dentro da cultura hip hop, a partir do final da década de 70. E o Danilo, né? Ele também fala que não conhece, mas ele citou aí, né, que várias outras possibilidades, né? O próprio Gunter, né, que falou que conhece todas, né? Parabéns aí à professora, né, deste aluno, tá? O Jordânio e a Ingrid citaram o estêncil, né? O estêncil, que a Ingrid citou, realmente ele é um modo, né, muito utilizado hoje em dia, tá? Para esse tipo de intervenção urbana. Por quê? Porque ele é de maneira de fácil execução. Né? O estêncil é muito simples. Através de geralmente uma antiga chapa de pulmão, né? A gente pode pegar, você faz recortes, né? Em um filme de... Geralmente o pessoal usa chapa de pulmão mesmo, né, para fazer. Mas existem hoje em dia também outros acetatos, outros materiais que você pode estar utilizando. Tá? Ali você faz o desenho, recorte, e você preenche depois. Você preenche na parede, na superfície a ser pintada, e aí você vai, né, entintando ali dentro. Então, o stencil é muito utilizado, até pelo fato de ser, né, de um custo, né, mais barato na sua execução e mais simples, né, uma forma mais simples de fazer. Tá? O lambe-lambe, né, que o Jordânio citou, o lambe-lambe é bem interessante. Né? Aliás, o lambe-lambe é uma técnica que, com o passar dos anos, ela está quase esquecida. Pelo menos aqui nos grandes centros, né? Você vê muito, assim, mais nas periferias, né, das cidades, né, nos bairros mais afastados. O que é o lambe-lambe? Todo mundo já deve ter visto nos muros aqueles cartazes antigos, né? Convidando pessoas para bailes, por exemplo, né? Bailes, festas beneficentes, enfim. Né? Aí você vê aquele muro todo empapelado, né? Aquilo ali é o lambe-lambe, tá, gente? Então, hoje em dia, né, as gráficas, né, que trabalham com esse material, agora a gente já tem, né, bem menos, né? Na verdade, o lambe-lambe é interessante porque ele é bem artesanal, né? Tem essa coisa a gráfica da família, que a pessoa vai lá, né, produz aquele cartaz, e esse cartaz, então, ele é colado, né? Ali colocando... Geralmente, o lambe-lambe ele foi muito mais utilizado dentro aí da questão da propaganda, tá? Ele nunca foi tão utilizado dentro da arte visual, não. Agora, nos últimos anos, é que descobriram que essa técnica do lambe-lambe pode, sim, ser aplicada com muito sucesso também, né, na questão aí da gente revitalizar muros, etc. Um exemplo claro foram lá em Recife, né, no Nordeste brasileiro, um grupo de artistas resolveu fazer, usando a técnica do lambe-lambe, os chamados azulejos de papel. Eles viram lá um muro, uma parede que estava muito feia. Eles criaram, então, através da técnica do lambe-lambe, o layout aí de azulejos antigos. E esses azulejos, então, foram colados sobre essa superfície, né? Utilizando essa técnica, tá, gente? Professora, é só uma professora, a Pro Patrícia. Meus alunos fizeram um desenho reverso se baseando pelo reverse grafite. Obrigada, professora, pela participação. Muito obrigada, gente. Olha só, né? Bem interessante tudo que a gente está vendo, né? Até aqui. Vamos lá. Vamos continuar, então. Tá? Vamos conhecer um pouquinho os conceitos aí, né, dentro dessas áreas artísticas que a gente citou antes. Tá? Nós temos aí, então, né, dentro do grafite, nós temos o stencil grafite e o reverse grafite, né, que são duas técnicas diferentes, tá? Mas muito utilizadas nos dias de hoje. As colagens, né, o cal parade, as assemblagens, os adesivos, que foi o que eu citei agora, que é o lambe-lambe, que é o fato de você adesivar ou colar, né, alguma imagem sobre uma superfície. As pinturas, né, que nós temos aí a arte conceitual, que hoje em dia é muito utilizada, a gente vai falar um pouquinho dela mais à frente, tá? E o site specific, tá? O site specific, gente, na verdade, por que ele tem esse nome site specific, ou lugar específico? A obra ela é feita pensando naquele local onde ela vai ser exposta. Então, a obra ela foi feita pensando naquele local e ela vai permanecer naquele local. Não é como as outras obras que a gente tira, transporta, desmonta aqui, monta uma exposição em outro lugar. Não. O site específico é justamente essa característica desse tipo de obra. Eu faço uma pintura, vamos supor, eu quero transformar o meu quarto na minha casa. Eu vou, então, criar pinturas pensadas especificamente para o meu quarto. Aí, né, daqui a alguns anos, né, a hora que eu enjoar, eu pego e mudo tudo de novo. Tá? Só para vocês entenderem um pouquinho essa questão. Instalações, né? O que são as instalações? Nós temos aí dois tipos aí diferentes. As land arts e as performances, tá?
Instalação, gente, também é uma técnica artística aí moderna, né, contemporânea. E no que consiste, então, a instalação? Vamos supor que eu tenha, na minha escola, uma salinha, um espaço que esteja lá subutilizado. Virou lá um quartinho de despejo lá que ninguém pensa. Eu posso transformar esta sala inteira num objeto artístico, através de uma instalação. Eu transformo esse ambiente num ambiente artístico e todo mundo que entrar neste ambiente automaticamente vai estar fazendo parte ali da obra ao mesmo tempo. Vai poder interagir com ela e vai se sentir parte integrante daquele espaço. Tá? Essa é uma das características aí das instalações, tá certo? Geralmente elas acontecem, né, em espaços bem maiores. Olha só, gente, aqui nós temos algumas imagens, tá, sobre o stencil grafite, que aí é a aplicação de desenhos, textos ou símbolos gráficos por meio da aplicação de tinta spray ou não sobre molde vazado de papel, cartão ou acetato. Ou, como eu falei, chapa de pulmão antiga, né? Primeiro a gente faz o desenho, o recorte do que a gente quer, faz essa matriz sobre esse papel, né? Esse acetato ou esse papel cartão, e aí a gente vai colocando, né? Ou spray ou até mesmo tinta, né? Normal, tá? Aí a tinta, né? A gente pode escolher vários tipos de tinta, acrílica, fosca, né, professora? Vários tipos de tinta podem ser utilizados aí para fazer o stencil grafite. Acho, professora, guache é possível? Sim, guache é possível. O grande problema da guache, gente, é que é assim, a guache você vai precisar de um fixador depois para ela, né? Por quê? A guache, por ela ser solúvel em água, para ambiente externo, por exemplo, ela já não seria aplicada. A guache, se você quiser fazer com guache, você pode, mas pensando já em um ambiente interno, uma parede interna. Nada que fique, né, exposto aí ao tempo, né, ao sol, à chuva, ao frio, porque fatalmente, né, ela vai acabar apagando-se aí ou dissolvendo-se mesmo com o tempo, né? E mesmo utilizando numa parede interna, a gente vai ter que usar um fixador da tinta, tá? Um spray, alguma coisa para que ela tenha uma durabilidade maior, certo? Vamos lá. Vamos, então, conhecer aí mais alguns conceitos. Olha só, nós temos aí outro modo de intervenção artística, que é o reverse grafite. Ele também é conhecido como marcação limpa ou grafite verde, tá? E qual é a técnica, né? Consiste em utilizar a adoção do molde vazado, entretanto, ao invés da aplicação da tinta, né, seja guache, seja aí o spray, etc., a gente utiliza água e sabão, ou seja, a gente remove a sujeira do muro ou da calçada onde eu pretendo intervir. Ou seja, eu crio obras efêmeras, temporárias ou semi-permanentes. Ou seja, né, eu pego lá um muro que está bem sujinho, eu vou, coloco lá o meu stencil, meu molde vazado e eu vou lavar somente aquela parte que eu quero que apareça com água e sabão, ou seja, eu vou tirar toda aquela sujeira. Claro que, como a gente citou bem, esse é um tipo de arte efêmera, ou seja, com o passar do tempo, a poluição vai voltar, a sujeira vai voltar a impregnar ali, e esse desenho, né, vai acabar, aos poucos, sendo eliminado. Ok? Mas é uma técnica bem interessante, mostrando que, né, a gente pode fazer arte, inclusive, até com a própria poluição, né? Bem sustentável esse tipo de arte, professora. O que a senhora acha? Eu acho bacana, e eu lembrei de uma intervenção dessa que foi feita num túnel aqui em São Paulo. A poluição dos carros deixou o túnel todo preto. O artista foi lá e fez esse tipo de intervenção. Ficou muito bacana, mas não durou muito mesmo. É. Né? Imagina, né? Milhões de carros passando por aquele túnel todos os dias, né? Durou ali algumas semanas, né? Olha só, gente, uma outra técnica nova, né, moderna, é a técnica aí do cow parade, tá? Então, o que seria, né? Traduzindo aí, né, na tradução literal do inglês para o português, parada, né, ou desfile das vacas. Então, utilizando vacas confeccionadas em fibra de vidro, trata-se de uma mostra de arte pública internacional, levada a termo nas principais capitais mundiais. Então, consiste na customização das peças, que são vaquinhas, por artistas que fazem uso das mais variadas técnicas. Aqui em São Paulo mesmo, né, virou uma febre essa questão das vacas customizadas. Se você chegar ali na região da Santa Cecília, né, na Rua Canuto do Val, até hoje você encontra várias vacas dessas, estilizadas por vários artistas brasileiros. Tá? Na minha rua também existe lá uma vaca dessas, ainda remanescente desse tipo, né, de intervenção. Essas intervenções, gente, aconteceram no mundo todo, tá? Não foi só aqui no Brasil, não. Certo? Olha só, professora, em uma viagem que eu fiz para a Ásia, tinha, mas só que em vez de vacas eram elefantes.
porque na Ásia a cultura do elefante eles cultuam muito o elefante como um animal que traz sorte. Aí eram vários elefantes pintados, bem coloridos, por artistas asiáticos convidados. Que interessante, né, gente? Tá vendo? Então, olha só, aí nós temos a questão aí também do uso social, né? E também da cultura de cada região. Ou seja, em alguns lugares, a vaca pode simbolizar aí fartura, riqueza, etc. Em outras regiões, como nas regiões asiáticas que a professora visitou, lá a cultura aí, né, é do elefantinho, tá bom? Olha só. Vamos agora pensar nos pôsteres lambi-lambi. A gente falou um pouquinho deles antes, agora eu volto a citá-los aqui. Ó. Também chamado de pôster bomber, é um pôster artístico de tamanho variado que é colado em espaços públicos. Podem ser pintados individualmente com tinta látex, spray ou guache. Quando feitos em série, sua reprodução pode ser por meio de fotocopiadoras ou silk screen. Tá? Então, a gente faz uma matriz e dessa matriz, ou eu silco várias cópias, ou até mesmo xeroco várias cópias, né? E é justamente aquela técnica que eu falei para vocês. Observem quando vocês estiverem indo para a região da zona extremo leste, extremo sul da cidade, observem lá os muros. Vocês vão ver vários lambis-lambis desses convidando, né? Ainda de antes da pandemia, né, que acredito que o pessoal não fica... Na verdade, por que esses lambi-lambis eles ficam muito tempo nos muros? Porque as pessoas não retiram depois de passar daquele prazo. Simplesmente, eles são novamente colocados, né? Novas propagandas são colocadas, sobrepostas àquelas que já estavam ali. Então, tenho certeza que se vocês passarem aí, né? Quem mora aí na sua região, quem mora mais para o lado da Zona Leste, Zona Sul, dá uma olhadinha nos muros aí, né? Tá? A hora que vocês, né, voltarem aí da pandemia e tal, né? Claro, não saiam de casa, tá, gente? Mas tentem lembrar disso, que eu tenho certeza que vocês vão, ainda depois que a pandemia acabar, vocês vão ver ainda muito folheto aí, convite aí antigo para festas, bailes beneficentes, bingos, etc. Tá? Sempre tem aí nas paredes, tá bom? Aqui na região central é que é meio difícil de encontrar. Vamos lá. Arte conceitual. A arte conceitual, gente, lembra que eu falei que a gente ia falar um pouquinho sobre as pinturas e sobre a arte conceitual? Então, nada mais é do que uma vanguarda artística contemporânea que teve seu início na década de 60, alcançando seu auge na década posterior na Europa e nos Estados Unidos. Baseado, então, na ideia de que o conceito por trás do trabalho é mais importante do que a própria estética do objeto, esse movimento prioriza a ideia em detrimento do visual. Respaldado na concepção de que a essência da arte é a sua própria definição, a arte conceitual considera a imagem seu principal material artístico. Além disso, critica a crença de que os valores estéticos possam se sustentar por si mesmos, através do formalismo, e propõe a autonomia da obra. Ou seja, né, gente, a arte conceitual aí, né, o conceito dela é justamente a arte pela arte. Então, dentro da arte conceitual, eu não vou ter aquela ideia de necessariamente eu preciso falar sobre tal tema, necessariamente eu tenho que fazer uma crítica social, necessariamente... Não. Né? O artista, então, ele se coloca de maneira livre. Né? Justamente, ele rompe com a questão formalista da obra. Então, por que a pintura, eu só posso fazer a pintura se for numa tela? Se eu quiser pintar em cima de um azulejo, eu posso. Se eu quiser pintar num papelão, eu posso. Enfim. Então, desde a questão da materialidade até a questão da temática, é totalmente livre por parte do artista. Por isso que a gente fala que é a arte conceitual. E esse tipo de arte, gente, causa estranhamento muito grande nas pessoas, né? Porque nós, né, as pessoas de modo geral, o público de modo geral, a gente está muito acostumado a ver aquela obra de arte redondinha. Que eu bato o olho na obra, então eu entendo por que o artista quis fazer aquela obra. Ah, ele está fazendo uma crítica social a alguma coisa. Ah, olha a técnica que ele utilizou, aquela técnica tradicional, toda certinha. Então, quando a gente vê uma obra que sai um pouco dessa caixinha, que é justamente com essa questão das possibilidades diferentes que a arte conceitual trabalha, a gente fica se sentindo um pouco estranhada, né, professora? E até fica aquela coisa de, isso é arte mesmo? Eu faço melhor que isso aí. Tem gente que fala isso, hein, gente? É verdade, professora. Teve uma época que eu trabalhei na Bienal de São Paulo, há muito tempo atrás, e na Bienal tem bastante arte conceitual. Era exatamente essa frase, eu ouvia muito, acompanhava os grupos, isso aí eu faço melhor. Então, tá vendo? Então, gente, para vocês verem, né, esse estranhamento é causado justamente por essa questão, tá? De ser uma coisa totalmente inusitada. Porém, a arte conceitual ela é bem interessante justamente porque ela explora aí, deixa o artista livre para explorar totalmente aí as suas possibilidades, para ser bem criativo, tá bom?
Olha só, gente. Aí nós temos um exemplo de arte conceitual, olha só. Essa imagem aí, ó, está mostrando, né, exatamente um exemplo, né? A pessoa, então, ela cria, né, uma intervenção aí, utilizando as suas próprias mãos, né? Várias imagens de vários ângulos diferentes, certo? Olha só. Site Specific, a gente acabou já de citar, mas a gente vai falar um pouquinho mais de novo aqui, ó. Ou arte in situ. Surge na década de 60 também, né? Ou seja, também é arte contemporânea, e tem como característica a sua fixação no ambiente, ou seja, são obras não transportáveis, feitas especialmente para determinado local, levando em conta as dimensões daquele espaço expositivo para o qual foram projetadas. Né? Relembrando aí o que eu já tinha citado anteriormente. Observem as imagens, né? Essas obras elas vão ficar eternamente nesses locais. Tá? Um exemplo claro, alguns monumentos públicos que a gente vê aqui no Brasil, algumas obras que a gente vê no metrô de São Paulo, por exemplo, tá? São obras que estão ali desde que foram criadas e permanecerão ali eternamente. Não poderão nunca ser retiradas daquele local, né? Mesmo porque elas são fixas ali. Professor, eu acredito que em cada cidade, mesmo as cidades do interior, tem esse tipo de arte. Então, procurem pensar em entrada de cidade, praças, né, professora? Sim, marco de cidade. Eu já vi cidades assim no interior com marcos belíssimos, verdadeiras obras artísticas, indicando a entrada da cidade, né? Ou seja, o marco da cidade acabou se tornando um objeto artístico e até, né, de interesse cultural ali para as pessoas daquela região e até de outras localidades. Há pessoas que vão visitar, inclusive, esses marcos, né, de acordo aí, né, com a sua relevância, tá, artística naquela região, certo? Olha só, Landarte é a transformação de um ambiente natural em obra artística. Nesse tipo de arte, o terreno natural, em vez de prover o ambiente para uma obra de arte, é modificado de modo a integrar-se a ela. Então, nós temos aí, no caso, um jardim, tá? Aqui você tem o jardim e ali uma praia, né? Um rochedo, ali a praia, a cachoeira, enfim. Tá? Nós temos duas imagens. Então, a gente vai transformar esse jardim, ou seja, este local que já existe na natureza, colocando nele elementos artísticos, transformando, então, em uma obra de arte. Tá? No caso aí, né, gente, a natureza se torna o próprio suporte para a obra. Tudo bem? Performance, né? A performance, ela funde elementos, né, de diversas linguagens. Então, música, teatro, dança, artes visuais. Então, uma das características principais aí é a atuação performática do autor, geralmente utilizando o próprio corpo, né, nas evoluções aí, né, de maneira bem criativa. As performances são muito mais comuns do que se pensa, né, especialmente nos dias de hoje. Então, vira e mexe, a gente encontra artistas performáticos nas ruas, utilizando o seu próprio corpo para estar aí expressando os seus sentimentos, né? Para estar fazendo arte e interagindo com outras pessoas, certo? Olha só, vamos então a mais um minutinho de interação pelo chat. Vocês já participaram da elaboração de algum projeto de intervenção artística na escola de vocês? Contem um pouquinho para a gente das experiências de vocês. Em um minutinho a gente volta. Professora Márcia, pessoal, a maioria falou sim, alguns falaram que não, mas a Dilza falou que já fez um grafite, o Vitor disse que sim, a Pro Cristina, obrigada, Pro, pela participação, disse que mostra cultural e projetos na escola. A Aline, eu ia começar a fazer, mas entramos em quarentena, mas tudo bem, Aline, fica guardado aí.
Então, gente, olha só. Escrevi bem rapidinho, tá? Porque o tempo foi bem rápido, né? Só um lembrete para mim aqui. Então, a Dilza, né? Parabéns, Dilza, aí pela sua intervenção artística na escola. O grafite é ainda uma das melhores formas, né, uma das formas mais populares e mais ágeis, né, da gente conseguir em tempo recorde aí fazer, né, uma intervenção interessante, né, da nossa escola. O Vitor também participou, né? E achei interessante a postagem da professora Cristina, né, que cita aí várias mostras culturais que ela promoveu na escola junto com os estudantes e também outros projetos artísticos, tá? Parabéns aí, professora, ok? Então, vamos indo lá, gente, continuando. Então, gente, olha, nós temos aqui um desafio, tá, para vocês. Esse desafio, gente, lembrando, tá, que todas as nossas aulas são recortes do caderno do aluno e do professor. Depois, vocês podem estar, né, voltando aos cadernos, olhando e tentem fazer os nossos desafios. Sempre que vocês conseguirem realizar essas atividades, vocês podem depois, quando dá volta às aulas, vocês podem estar apresentando este material para os professores de vocês, tá? É mais uma forma aí de avaliação, ok? Então, vamos lá. Pesquisa. Das modalidades de intervenção artística em arte visual abaixo relacionadas, selecione 3 e realize um trabalho de pesquisa, coletando textos e imagens em diversas fontes. Organize esses recortes numa pasta ou realize a colagem desses materiais em seu caderno, tá? Então, vocês podem escolher pintura nas grutas da pré-história, murais da antiguidade do século XX, grafite, stencil grafite, reverse grafite, cal parade, land art, lambi-lambi, assemblage, arte conceitual, site specific ou performance, tá? Então, escolham 3 desses temas, tá? Para vocês poderem fazer essa pesquisa, tá? Organize, então, um portfólio, uma pasta, enfim. Segundo desafio, processo de criação. A proposta da segunda atividade nossa dessa aula é realizar um projeto de intervenção artística na escola, experimentando um processo criativo de produção artística em artes visuais, com foco na exploração de temáticas relacionadas a problemas ambientais. Então, mudança climática, efeito estufa, extinção de espécies, chuva ácida, desertificação, queimadas, lixo eletrônico, tá? Então, a proposta é realizar um projeto de intervenção artística de forma a resolver um ou alguns desses problemas aí, tá? Ok? Vocês já viram em aulas anteriores, né, um pouquinho de como que a gente faz um projeto, tá certo? Olha só. Então, continuando ainda no desafio 2, olha só, para ajudá-los a elaborar esse projeto. Escolham um dos temas, né, no caso ali eram 3 temas que vocês deveriam escolher, em livros, revistas, jornais, tá? Aí vocês, a segunda etapa, vocês irão fazer uma lista de sentimentos que essa temática provoca em vocês, e depois vocês vão pensar em possibilidades de como vocês podem conscientizar a comunidade escolar ou a comunidade do entorno a resolver esse problema ambiental. E aí, por último, né, a última etapa é escolher uma técnica de lambi-lambi ou stencil para esse processo de criação, certo? Então, aí tem, né, como fazer materiais necessários para o lambi-lambi: jornal, fita crepe, tinta guache, pincel, rolinho de pintura, tesoura, cola branca ou cola feita de farinha. Materiais necessários para o stencil: caneta hidrográfica de ponta grossa, tesoura, papelão, cartolina ou radiografias, tá? Então, na internet existem alguns tutoriais, tá? Alguns links aí, ensinando o passo a passo de como fazer um lambi-lambi, tá? E o processo de produção do stencil ou do stencil grafite, tá certo? Então, aí, terceira parte, registro. Vocês vão registrar, né? Aliás, é um terceiro desafio. Vocês têm 2 desafios, agora esse terceiro e último desafio é o registro. Vocês vão registrar no caderno de vocês o que e como vocês aprenderam. Ou seja, que comparações vocês podem fazer entre as modalidades de arte urbana e de intervenções apresentadas nesta aula de hoje. O que vocês aprenderam durante os momentos de pesquisa? Descrevam, então, as experimentações, as técnicas e os materiais utilizados no processo criativo de vocês. Ok? Então, vamos lá. Revisão da nossa aula. Gente, a nossa aula já está quase terminando, tá? Vamos lá. Nesta aula, nós aprendemos, então, o que é intervenção artística, o que é processo de criação, modos de intervenção artística e arte visual e a importância da experimentação e do registro em arte, tá? Então, gente, olha só. Então, vamos finalizando a nossa aula por aqui. Gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês e a participação aí da professora Fernanda. Muito obrigada, Obrigada, professora. Bom, gente, ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula.
A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.